Atualmente, a Petrobras detém o monopólio do mercado de gás natural no Brasil em todos os segmentos da cadeia produtiva, que vão desde a exploração até a distribuição. Porém, algumas ações estão sendo tomadas para a quebra dessa exclusividade. Uma delas é a criação do programa Novo Mercado de Gás, lançado em 2019 pelo Ministério de Minas e Energia. Ele estabelece medidas para acelerar a competitividade e o desenvolvimento do setor. No Rio em Foco, que começa agora, vamos entender quais as principais propostas desse programa e os benefícios da abertura do mercado de gás no país e no estado do Rio de Janeiro. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o secretário executivo de Gás Natural do Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, IBP, Luiz Costa Milan, e a consultora da FGV Energia, Magda Chambriard. Em 2016 foi criado o programa Gás para Crescer, que estabeleceu diretrizes estratégicas para o desenho de um novo mercado de gás natural no país. Em 2019, o programa Novo Mercado de Gás retoma as discussões sobre os desafios legais, regulatórios, concorrência e infraestrutura do setor. Na entrevista a seguir, a diretora do Departamento de Gás Natural do Ministério de Minas e Energia explica a diferença entre esses programas. Vamos ver. O novo mercado de gás, ele aproveita, ele evolui a partir das discussões que se originaram no Gás para Crescer, mas, sobretudo, o novo mercado de gás, ele está preocupado com a transição de um mercado hoje extremamente concentrado, notadamente no papel da Petrobras, para um mercado onde a competição seja a orientação, por exemplo, para a formação do preço desse mercado. Dessa forma, o novo mercado de gás concentra-se prioritariamente nesta transição e se conecta fortemente com o Gás para Crescer à medida em que ele segue o desenho de mercado construído no Gás para Crescer. Qual o momento que a gente se encontra agora nesse processo de transição e de abertura do mercado de gás? O governo fez um trabalho impecável através de uma resolução do Conselho Nacional de Política Energética e de uma decisão do CAD, no sentido da promoção desse novo mercado do gás. O que é a promoção desse novo mercado do gás? É a abertura do mercado de gás natural. O momento que nós estamos agora é um momento de transição, onde as regras que foram propostas, elas estão estabelecidas e agora se necessita tempo para que a gente possa efetivamente avançar. E nesse tempo, assim, o que já está tendo a entrada de novos atores? Esse mercado já está se movimentando? Já está sim. A chamada pública para os 10 milhões de metros cúbicos por dia que virão para o novo mercado de gás via Gasbol, né, o gás da Bolívia, já mostra que grandes players como a Shell, a Total, a própria Petrobras e a Golar têm interesse na expansão desse mercado. E o que isso significa em termos práticos e o que precisa ser ainda ajustado nesse processo? O que significa é que é a chegada da competição. Ou seja, a gente sai de um momento onde basicamente se tinha um player, uma empresa comercializando gás natural e cria-se a possibilidade de termos muitas empresas. Como Magna menciona, existe já em andamento, durante essa transição, essa chamada pública da ANP, na qual abre-se a possibilidade de nós termos outras empresas participando da movimentação do gás, e isso permite que essas empresas façam a aquisição de gás lá na Bolívia e entreguem a cada uma delas, da forma que achar mais conveniente, gás a outros clientes, a novos clientes ou a clientes do mercado. Antigamente, a única empresa que vinha fazendo isso é a Petrobras. Então, abre-se a competição. Eu acho que, em termos de aperfeiçoamento, né, tudo é um progresso. Essa chamada pública
ela é um ponto nevrálgico desse novo mercado de gás, né? Porque ele é a primeira vez que ele está trazendo realmente molécula de outros atores, né? Que não Petrobras, e sendo, vamos dizer assim, destinada a um mercado que também será de novos atores. Isso é essencial. O passo seguinte deve servir também gás da Argentina, mas no frigir dos ovos a gente tem uma quantidade muito grande de gás para entrar no Brasil via instalações da Petrobras, sejam elas de terminais de regasificação ou plataformas de produção em águas profundas, principalmente do pré-sal. Então, esse montante de gás que virá das plataformas e dos terminais de GNL ainda são motivo de aprimoramento de regulação. Você deve ter acompanhado que o governo anunciou um IPO, né, para os dutos. Eu diria que esse IPO é crucial para o novo mercado de gás, porque ele está dizendo o seguinte para o mercado: olha, teremos carregadores não Petrobras lidando com gás de parceiros, né? Então, quando você vai para o campo de Lula, por exemplo, você tem uma parceria da Petrobras com a Shell, com a Petrogal, etc. E esse gás, que não é só da Petrobras, precisa escoar e vir ser consumido em terra numa forma de transporte bastante equânime. Então, eu diria que esse IPO é outra questão para ser observada. Uma outra questão também que eu diria nos terminais de regasificação é que no início a gente tinha a lei do petróleo, passamos em 2009 para ter uma lei do gás, porque percebemos a necessidade de abertura do mercado de gás já em 2009, mas essa lei trouxe uma questão que é necessária que seja observada agora, porque ela diz o seguinte: a lei regula o livre acesso a todas as instalações de gás, processamento, transporte, até estocagem de gás subterrânea, mas ela isenta desse livre acesso os terminais de regasificação, que agora precisam ser incluídos nesse livre acesso à infraestrutura para o bem do consumidor. Isso tudo vai gerar uma alteração também nessa questão do preço, que foi uma das coisas abordadas na sonora que a gente ouviu. Quer dizer, vai ter todo um trabalho aí de ajuste desse preço final do gás para o consumidor. Tem várias consequências, na verdade. A primeira, que já está em andamento, foi o processo de desinvestimento da Petrobras dos gasodutos de transporte. Uhum. Quer dizer, primeiro a NTS, agora mais recentemente a TAG, já são donos, são empresas privadas que são os donos. Evidentemente, como o Magda fala, dentro das propostas da Resolução 16 do CNPE, onde se defende de forma clara o acesso negociado a essas instalações, haverão outras empresas com acesso a essas instalações que poderão colocar o gás no mercado. E colocando o gás no mercado, o que você tem? Você passa a ter um mercado competitivo. Tendo um mercado competitivo, esse próprio mercado estabelecerá preços, porque você tem vários players, vários ofertantes desse gás. Evidentemente, a expectativa é, na medida que tem um mercado competitivo, os preços tendem a baixar. E essa é uma coisa que parece que fica muito clara nesse processo. Eu acho interessante também falar em volumes, né? Então, a gente tem aí volumes de gás que são possíveis de disponibilizar para o mercado num horizonte de médio e um pouquinho mais longo prazo, que são imensos em função do pré-sal. Então, nós estamos hoje falando o seguinte: olha, em pouco tempo nós vamos disponibilizar para o mercado 200 milhões de metros cúbicos por dia. Mas em 2030, a FGV Energia estima que nós sejamos capazes de trazer para o mercado
450 milhões de metros cúbicos por dia, já considerando a reinjeção e o aproveitamento necessário nas plataformas. Então, 450 milhões, na verdade, é mais do que dobrar o gás hoje consumido. Isso significa que entre 2020 e 2030 nós vamos ter que nos esforçar para desbravar novos mercados no Brasil, né? E quando a gente fala isso, nós vamos ter que atacar grandes consumidores, né? Principalmente grandes consumidores. E isso é uma questão interessante, porque o novo mercado de gás, ele introduz a capacidade de lidar com o consumidor industrial, além do consumidor termoelétrico. Então, eu diria que, sob o nosso ponto de vista, a principal diferença do novo mercado de gás para o mercado do gás para crescer é essa inserção do grande consumidor no jogo do gás, né, e da indústria brasileira no jogo do gás. Para fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Luiz Costa Milan e Magda Chambriard. Considerado um dos pilares do novo mercado de gás, o transporte é um importante agente para a abertura desse mercado. Vamos ver a entrevista. O gás, ou melhor, a indústria do gás é uma indústria de rede. Portanto, a exemplo de outros setores como ferrovias e o setor elétrico, atividades competitivas como oferta e consumo de gás, elas são entremeadas por dois tipos de infraestrutura: monopólios naturais, quais sejam os transportes e a distribuição, e as infraestruturas essenciais, que são o escoamento, o tratamento e o processamento de gás e os terminais de GNL. Ora, quando nós estamos olhando a abertura do mercado de gás, um elemento central é garantir o acesso ao transporte de gás. E isso já está em curso, visto que desde 24 de julho a Petrobras abriu mão da exclusividade no uso da capacidade de transporte existente. E ela terá até meados de setembro, basicamente 90 dias do dia 8 de julho, quando ela assinou o termo com o CAD, para definir em quais pontos ela fará carregamento e retirada de gás. Isso vai abrir a possibilidade de utilização da capacidade ociosa hoje existente no transporte. E por fim, é importante destacar que o principal elemento que a gente quer atacar é a diversidade na oferta. Hoje a Petrobras, a despeito de produzir entre 75% a 77% do gás no Brasil, ela oferta 100% do gás ao mercado. Ou seja, não há competição na oferta. E na medida em que as medidas do novo mercado de gás forem sendo efetivadas, se tornarem realidade, a gente terá uma efetiva competição na molécula, que representa no preço do gás 46% do total do preço deste energético. Nessa questão do transporte, quais são hoje os desafios para atuar nessa transição, né, de modelo? Olha, já estão privatizadas as companhias. Então, a questão toda hoje em dia é o fato de nós termos apenas um carregador. Ou seja, significa que nós temos apenas um utilizador dessa infraestrutura. Como a gente está trabalhando numa migração de um sistema, e aí tem uma terminologia muito singular, nós estamos saindo de um sistema ponto a ponto para um sistema de entrada e saída, quase que automaticamente cria-se capacidade adicional nesses sistemas de dutos. Isso permitiria já quase que também imediatamente, em função do que a própria Simone menciona, a entrada de novos atores. Então nós teremos novos atores entrando no Bolívia-Brasil e a partir dessa definição da Petrobras, da onde ela vai colocar o gás e onde vai retirar, a possibilidade de nós termos também novos atores nos sistemas existentes, tanto TAG quanto NTS. Isso permite, então, quer dizer, você tem as companhias com propriedade da molécula e as companhias com possibilidade de acesso à infraestrutura de transporte
permite que o gás chegue aos consumidores, permite a chegada da tão benfazeja competição. A ANP regulou, em torno de 2016, uma coisa que nós chamamos de swap de gás. Nada mais é do que troca de gás nessa direção que o Costa Miller mencionou. Então, por exemplo, se uma empresa que tem um determinado terminal de GNL ou usa um terminal de GNL no Ceará, ela pode entrar com gás no Ceará e lançar a mão desse gás no Rio Grande do Sul, desde que ela troque com alguém que queira o gás em algum outro ponto dessa infraestrutura e entregue para ela no Rio Grande do Sul. Então, essa questão do swap de gás, né, na verdade, ele desonera a infraestrutura, como Costa Miller mencionou, né, e que na hora que ele desonera a infraestrutura, ele permite menos investimento e, portanto, que esse gás chegue ao consumidor final num preço menor, que é o que se quer. Na verdade, a desoneração da molécula para o consumidor final. Então, tudo isso está em trâmite nesse programa, né? E num momento especialmente propício, que é esse momento onde o Brasil se prepara para lidar com uma grande quantidade de gás oriundo de uma pluralidade de agentes. E nesse contexto também uma possibilidade muito maior de novos investimentos, que a gente começou a falar no bloco anterior, de uma reindustrialização, né? E poder também utilizar essa energia, esse ativo energético para poder trazer novos investimentos. Eu diria que tudo no Brasil começa na costa, né? Mesma lógica das capitanias hereditárias, não é isso? Mas o Centro-Oeste está se desenvolvendo muito, né? Brasília é a prova disso, o agronegócio no Centro-Oeste é a prova disso. E nós estamos tendo, então, pela primeira vez, um cheirinho de gás chegando da Bolívia na direção do Centro-Oeste e para acudir esse mercado que é grande no Brasil, né? Ele já é grande no Brasil. E aí eu vou contar uma história que é interessante. Quando eu estava na diretoria-geral da ANP, eu fui chamada pelo então governador de Goiás, né? E a demanda dele era, diretora, como é que nós vamos fazer para ter gás em Goiás? Porque eu tenho bauxita e eu quero fazer alumínio. Eu não sei se essa vontade persiste, mas foi um caso da época, né? E ele me disse assim, diretora, quando nós importamos uma bicicleta, nós estamos, na verdade, importando uma barra de alumínio, né? Que tal fazer essa barra de alumínio no Brasil com o gás do pré-sal? Eu acho que está chegando a hora. E em termos de regulação desse espaço, para que também outros dutos sejam construídos, isso tudo também vai demandar dos estados um posicionamento e uma atuação, né? Olha, normalmente duto e transporte é a ação da União, regulado pela ANP, como Magda menciona. O que a gente vê em termos dos volumes adicionais que devem chegar ao mercado é efetivamente a necessidade de infraestrutura adicional. Recentemente a EPE fez um estudo indicando que na parte de escoamento, ou seja, são os dutos submarinos, haveria necessidade de 3 dutos adicionais aí nesses próximos 5 ou 6 anos. Como consequência, Magda menciona bem que tudo no Brasil começa na costa. Se a utilização for na costa e próximo das fontes, você pode otimizar a questão da utilização da infraestrutura de transporte. Você eventualmente chegaria com esse gás exatamente nos pontos de consumo. De qualquer maneira, ou seja, aumento da produção, há necessidade de infraestrutura adicional na parte de escoamento e processamento e há necessidade eventual de infraestrutura adicional na parte de transporte.
Agora, fazendo uma pergunta em relação até uma questão que surgiu nas discussões do fórum, de que a gente também começaria a movimentar essa questão dos dutos, né? Não só seriam mais uma questão ligada a Minas e Energia, mas também a transporte, por poder isso ser visto pelo governo como logística. Essa discussão já começa a acontecer? E nesse momento, cabe um esforço do governo e de identificar demandas no Brasil, né? Porque o gás tem uma máxima: eu não invisto no gás porque não tem mercado, e como não tem mercado, também acaba não tendo gás, né? Ele volta para o subsolo e lá fica. Né? Então, se a gente quiser realmente que essa molécula chegue ao consumidor final, prestigiando a sociedade brasileira, nós vamos ter que ter um esforço capitaneado pelo governo. E isso significa, num primeiro momento, alguma coisa que eu considero essencial onde é mesmo que tem esse mercado no Brasil? Se a gente deixar essa pergunta ser respondida pelas empresas de petróleo, pelas petroleiras, a resposta será o seguinte: eu vou investir onde me der lucro. E elas estão corretas, é o chapéu delas, tá certo? O chapéu de desenvolvimento de país é de outro, é do governo. Então, se o governo conseguir identificar consumidores livres e de grande porte, esse gás pode ser utilizado no interior do Brasil. As petroleiras vão adorar, porque elas vão, no final das contas, ter um destino final para o gás dela. Mas esse papel não é das petroleiras, esse papel é do governo brasileiro. E quando isso acontece, aí não é uma questão só do Ministério de Minas e Energia, e também não é uma questão só do Ministério dos Transportes. É uma questão multiministerial e que envolve principalmente o Ministério da Economia, porque não existe política industrial desassociada da economia. O fato é que existem investidores privados que não as empresas de exploração e produção muito interessados em colocar os seus recursos e investir no Brasil. Quer dizer, nós vimos o caso da NTS, onde a Brookfield investiu mais de 4 bilhões de dólares, quer dizer, uma quantidade absurda de recursos. E agora, recentemente, esse ano, a Engie, através da aquisição da TAG, investiu 8,6 bilhões de dólares. Então, havendo projetos rentáveis, certamente haverão os recursos para que o que Magda menciona, que é algo do interesse das companhias operadoras, evidentemente, para se identificar novos grandes consumidores de gás natural. Porque senão nós vamos ficar o tempo todo dizendo o seguinte: olha, como é que nós vamos ancorar um duto a mais numa térmica? Né? Eu diria que o Brasil é muito mais do que isso. Tem muito mais trabalho aí e num olhar de fomento e desenvolvimento. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. A transição para o mercado competitivo de gás natural é um processo evolutivo. Para que isso ocorra, uma das propostas do programa Novo Mercado de Gás é a desverticalização do setor, que significa a separação societária, contábil e jurídica das atividades de transporte, distribuição e comercialização de gás, que foi um pouco o que a gente já veio falando até aqui. Mas nesse momento, qual o modelo vigente na indústria e como isso está se movimentando, né? Ok, vamos lá. Hoje, a Petrobras é o principal player, né? Ela é a principal fornecedora da molécula, ao mesmo tempo que ela é a detentora do mercado. Todos os agentes que têm gás vendem esse gás para a Petrobras para que ela possa, então, distribuir esse gás para o mercado. Separar esses segmentos é essencial, porque senão nós não vamos conseguir que ninguém queira investir com medo de que a Petrobras quebre o negócio dele a qualquer momento, tá certo? Então, separar esses atores é importante. Ter o seu carregador, ter o gerador de molécula, ter o dono do duto,
ter o distribuidor do gás, etc. Né? O que é a desverticalização, na verdade? Né? É você permitir novos atores em cada segmento desses. Não é isso? Então, se hoje eu tenho um distribuidor de gás, eu quero ter mais distribuidores de gás. Se hoje eu tenho um fornecedor de molécula, eu quero ter mais fornecedores de molécula. E assim por diante. O que atrapalha isso? Atrapalha o modelo vigente, inclusive a tributação reinante, porque ela foi construída para um regime de monopólio. Né? Então, se você tem todo um arcabouço regulatório e fiscal construído para vamos dizer assim, a atuação de um agente dominante, desverticalizar isso dá trabalho e não é rápido. Né? Porque também precisa fazer uma mudança em cada um dos... Principalmente num país como o Brasil, onde a gente tem regulações federais, estaduais e municipais. Então, só para você ter uma ideia, né, de quão complexo pode ser isso, e a reforma fiscal vem aí, eu espero que para nos ajudar, a UIPEA levantou alguns números, né? E o IPEA levantou, por exemplo, que para uma empresa se estabelecer no Brasil, ela tem que obedecer, em média, 3.500 normas fiscais. Então, você imagina o que é isso, né? Para um novo entrante que não está acostumado para o Brasil, mas que enxerga no Brasil um mercado potencial para trabalhar, crescer e contribuir com a sociedade. Na verdade, tem todo um desafio aí do governo federal criar essas diretrizes, essas bases, o governo estadual olhar para essa oportunidade e pensar em termos de desenvolvimento, como ele pode atualizar esse marco legal, e os municípios virem nesse caminho também. É um desafio tanto. Olha, já começou, porque agora em julho, o CAD celebrou com a Petrobras, que chamam de TCC, termo de cessação de conduta, no qual a Petrobras assumiu o compromisso de iniciar esse processo de desverticalização. Uhum. Então, as participações que a Petrobras ainda tem nos dutos, nas empresas de transporte de gás natural, tem um prazo para que a Petrobras se desfaça delas, ao mesmo tempo que as participações que a Petrobras detém na maioria das empresas de distribuição, também o CAD tem um acordo com a Petrobras que é um prazo para que a Petrobras venda as suas participações nas companhias distribuidoras. Um assunto que me chama particular atenção é a questão dos terminais de GNL, né? Ou seja, a possibilidade que o Brasil tem de importar gás. Por que isso me chama a atenção? Porque, na verdade, nós temos um sistema de geração de energia elétrica que tem a hidrelétrica na base. Ou seja, quando chove, eu tenho mais energia de hidrelétrica, quando em períodos de seca eu tenho menos. Ora, então, eu preciso despachar térmicas a gás quando não chove. E preciso que elas não funcionem a plena carga quando tem chuva em abundância. Ora, o que isso acaba acontecendo? Eu tenho, ao mesmo tempo, campos de petróleo que produzem gás associado. Quando eu tenho um campo só de gás, eu posso ir lá fechar a torneira e ok, não tem problema. E abro quando eu precisar produzir de novo, mas esse não é o nosso caso. No Brasil, o campo é de petróleo e gás associado. Portanto, se eu fechar essa torneira, eu não produzo o meu fluido principal, que é o petróleo. Ou seja, o que vai aparecendo aí como necessidade? A primeira é que eu use todo o gás que vem do subsolo. E a segunda é que a flexibilidade venha de outro lugar. Nós não conseguimos ainda identificar até agora estocagem subterrânea de gás. Portanto, a flexibilidade, até onde nós conseguimos enxergar, só pode vir desses terminais de GNL. Nós temos 3 hoje,
precisamos de mais. Quando a gente olha o histórico de produção de gás no Brasil disponibilizado ao mercado, nós vemos aí diferenças, dependendo do ano, que podem ser superiores a 20 milhões de metros cúbicos por dia de gás. Onde é que nós vamos estocar gás, né, não sendo em terminais de GNL, para produzir uma demanda de 20 a 30 milhões de metros cúbicos por dia de gás, todos os dias por 6 meses, por exemplo? Não temos isso, né? Essa demanda terá que vir de terminais de GNL. E esses terminais de GNL ainda não são objeto de livre acesso. A boa notícia, talvez, é que já existem 2 terminais privados agora. Um que entra em operação agora em 2020 em Sergipe, e um segundo que deve entrar em operação no final de 2021 em Porto do Açu. Em Açu. Então, quer dizer, esse processo está efetivamente avançando, mas os comentários que Magda faz sobre as características do gás que nós temos do pré-sal, vinculado na questão da geração de eletricidade, vinculado a essa necessidade de a gente ter uma demanda contínua desse gás, é uma questão que a gente tem que superar ainda aqui no Brasil. Ou seja, é uma discussão que vem em andamento há muito tempo, de geração na base, e eventualmente usar as hidroelétricas para dar flexibilidade à geração renovável, por exemplo, eólica e outros. Que é um tema que a gente pode mergulhar, porque é interessantíssimo, mas teria que fazer no próximo programa, porque infelizmente esse chegou ao fim. Em termos de oportunidade, só para a gente finalizar, assim, para o Estado do Rio de Janeiro, e aí pensando que esse é um programa que vai passar na TV Alerj, né? O que os nossos legisladores estaduais precisam olhar em termos de oportunidades que esse novo mercado de gás traz para o Estado do Rio? Eu diria que a primeira coisa é identificar a demanda de gás industrial para diferentes faixas de preços. Então, por exemplo, quem investiria seu negócio, quem transformaria o gás na sua energia preferencial se esse gás chega ao consumidor final industrial da ordem de 12 a 15 dólares por milhão de BTU? Ele é caro, né? Mas se ele chegar a 10, muda. Se ele chegar a 6, muda. Se ele chegar na porta do industrial a 4, o que acontece? Né? Então, eu acho que essa pergunta nós temos que fazer para os nossos consumidores livres, né? E o Estado do Rio de Janeiro, então, teria a capacidade de mapear o seu mercado real em função do preço e desenhar esse mercado e acenar com o consumo para as petroleiras, porque eu diria que é tudo que elas estão querendo. Perfeito. E é importante mencionar o trabalho impecável também que a agência reguladora aqui no Estado do Rio de Janeiro está fazendo, no sentido de alterar essa regulação, no sentido de criar condições efetivas da existência do consumidor livre, que até então só estava no papel, mas não tinha nenhum na prática, de maneira que o gás natural possa ser efetivamente um instrumento de indução do processo, não vamos chamar de industrialização, mas de reindustrialização aqui do Estado do Rio de Janeiro. A continuidade desse trabalho da agência reguladora, que tem sido um trabalho de liderança no Brasil. Tem um outro estado que tem feito isso, é o estado de Sergipe, mas quem deu o primeiro passo efetivamente foi o Estado do Rio de Janeiro. Isso é fundamental para que a gente inicie, então, esse processo fundamental. E para terminar, eu queria chamar a atenção de um tributo estadual que é o ICMS, né? Essa legislação do ICMS prevê que quando você exporta, o seu produto exportado é isento, mas quando você importa, você paga ICMS. Então, o gás oriundo da plataforma, se ele chegar aqui, ele vai pagar um ICMS, vai pagar um ICMS caro, né? E ao mesmo tempo, se ele for exportado, ele deixa de gerar riqueza no Brasil e dá um retorno maior para as petroleiras. Eu acho que a gente tem que pensar um pouco nisso, porque nós estamos precisando botar foco no Brasil, foco no Rio de Janeiro e querer que o desenvolvimento se dê aqui.
Bem, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Costamila, obrigada, Magda, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação diariamente aqui na TV Alerj. Não perca a oportunidade de assinar o nosso canal do YouTube. Vai lá, TV Alerj, o canal do povo. Até a próxima.